Estamos felizes, irmãos? Temos que estar, porque temos com vida. Imagina que nesse momento algum de nós poderíamos estar no cemitério, sendo enterrado ou enterrando algum parente. Mas para a glória do Senhor dos Exércitos, estamos todos aqui bem, com vida, para honrar e engrandecer Ele nessa noite, que Ele é digno de todas as coisas. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Livro de Gênesis 1, 27. Alguém vai falar: esse texto já foi lido ontem pelo pastor. E sim. É o texto mais difícil de achar. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 27. Todos acharam? Deus, talvez a tradução seja um pouco diferente, mas em si é a mesma coisa. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus Ele o criou. Homem e mulher eles o criou. Somente aí. Vamos orar, irmãos. Eu não sei qual que é o nosso propósito, ou o propósito de cada um de estar aqui, mas a única coisa que eu sei é que Deus te ama. A única coisa que eu tenho certeza é que Deus nos ama acima de tudo. Por isso estamos vivos nessa noite, para honrar e engrandecer o seu nome. Então seus problemas ficam lá fora, como o hino que a Sirlene cantou. Entrega tudo no altar do Senhor dos Exércitos, e ao seu tempo Ele fará. Só entregar e deixar, porque o Senhor é quem cuida da gente. Então vamos orar. Deus eterno, Deus de Israel, poderoso, o Senhor é soberano sobre a terra, sobre o mar, sobre este universo, porque o Senhor o criou, Pai. Não somente o universo foi criado pelas tuas mãos, mas nós que estamos respirando neste lugar foi criado por Ti. Os nossos sentidos, os nossos sentimentos, tudo emanou da Tua presença, do Teu fôlego, Pai. Porque sem Ti não teríamos vida nessa terra, Senhor. Sem Ti não existiríamos como somos hoje. Nós falamos, andamos, cantamos e louvamos, porque o Senhor reina. Irmãos, eu confesso, eu já estou com dor na vista. Difícil, mas amém. Antes de eu começar a falar o que eu preciso falar, vocês perceberam? Quem percebeu que é o mesmo texto de ontem, né? Ou será que eu estou enganado? Mesmo texto que o pastor Tiago pregou, mas vai ser um sentido diferente. O pastor Tiago direcionou muito para a família. Hoje eu vou falar sobre pilares. Vocês sabem o que são pilares? Vou explicar de uma forma mais clara para entender. Nos teus postes nas ruas, que segura a luz, aquilo ali não é um pilar, sustenta alguma coisa. Dentro dessa igreja tem pilares, aonde? Nas colunas que sustenta essa igreja. Então, hoje eu vou falar de dois pilares no livro de Gênesis: os pilares externos e os pilares internos. A Bíblia fala, onde o pastor explicou, mas eu vou dar uma reexplicada, que quando Deus planeja todas as coisas que vem à mente dele, Ele começa criando o que? A terra. A terra, a Bíblia fala no livro de Gênesis 1 que era o que? Sem forma e vazia. Ou seja, era impossível existir vida em um planeta onde não tinha forma e ainda por si vazio. Então Deus, conhecedor de todas as coisas, Ele começa a estipular processos. Esses processos eu vou chamar de pilares. E esses pilares que eu vou chamar, que Deus vai fazendo, são os pilares externos, ou seja, está fora do homem. Todos esses pilares que Deus cria, desde o começo de Gênesis até o homem, são pilares externos. Ou seja, não nasceu do homem, existiu da própria essência de Deus. A criação do próprio planeta e todo o sistema solar foi Deus que criou. Porque Ele fala: olha, eu criei os mundos. Tudo existe porque eu existo. Não é isso que fala em João? Tudo existe porque Ele existe. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Primeira verdade, o primeiro pilar: Deus existe sobre todas as coisas.
Um segundo está no livro de Gênesis 1:3. Deus olha para a terra está sem forma e vazia, e o que havia na terra? Trevas, totalmente em trevas, ou seja, não existia luz. O planeta Terra não existia luz, mas quando Deus se manifesta, a luz se manifesta com Ele, porque Ele emana a luz. Então a palavra seguinte que Deus fala: haja luz. Irmãos, não sei se vocês conhecem, mas é impossível para qualquer ser humano nessa terra viver sem luz. Não estou falando nenhuma mentira. Se você se enfiar debaixo da terra e se cobrir do sol, não vai demorar muito, você vai falecer, porque o seu organismo precisa da luz. Olha que interessante. E quem é a luz do texto de Gênesis? É Deus. Eu sou a luz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se o nosso corpo precisa da luz, nós precisamos de Deus. Um outro pilar que Deus coloca. E você percebe que esse pilar é externo, não depende do homem. A luz não está no homem, ou seja, Cristo está no alto e sublime trono, mas Ele está com você. Só basta você ir até Ele, porque Ele é a luz. Como ontem eu estava falando com os meus alunos, né? Se Ele é a luz, quando nós enchemos da luz, nós seremos luz também. Mas a partir do momento que nos afastamos da luz, nos tornamos trevas novamente. Por isso que Cristo, Ele é a luz que brilha para todo sempre. Um outro pilar que Deus ali em Gênesis faz, externo também, a separação da água e da terra. Olha que interessante, irmãos. Aqui quem consegue viver debaixo da água? Ninguém. Nós não somos peixe. Essa que é a verdade. Deus, na sua ciência e na sua sabedoria, Ele vai fazer o homem. Mas como que a terra está? A terra está formada, beleza. A terra tem luz, beleza. Existe noite e dia, beleza. Mas não tem terra, só tem água. E Deus, sabendo que a essência do homem nasceria do pó da terra, como um pilar central, o que Ele faz? Separa a água de terra, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é quem faz e acontece. Não é a manifestação humana. Esse texto, esse sentido do texto é o seguinte: olha, não é a manifestação humana que mexe as águas, é o Senhor dos Exércitos que mexe as águas. É Ele que faz surgir do nada aquilo que está oculto. Esse é um dos outros pilares. Hoje eu tenho bastante tempo, graças a Deus. Então a terra já tem luz, já tem separação de água e terra, já tem o sol e a lua, mas ainda é inabitável, porque ainda falta mais algumas coisas que sustentam o homem no planeta Terra. Porque o homem só não vive de água e luz. O homem precisa de alimento. O homem precisa de algo que alimenta o seu corpo para gerar força e vida, para eles terem vida neste mundo. Então Deus, na sua ciência, Ele faz mais uma coisa. O que? As plantas, os animais e todo o ecossistema necessário, irmãos, para que nós possamos viver neste mundo. Sabe o que isso me mostra? Que Deus é grande. Que a ciência, por mais que ela fala que Deus não exista, o universo em si prova que Deus existe. Por mais que os cientistas batem na tecla, olha, saímos de uma explosão, o Deus Todo-Poderoso se revela: você foi criado por mim, e não há nada de explosão nisso, porque eu sou a própria luz. E chegamos finalmente, depois que Deus cria todo o sistema, os pilares principais para quê, irmãos? Para o homem habitar na terra. Não foi para anjos que Deus criou a terra. O homem é criado no sexto dia, como a Bíblia fala. O homem é tirado do pó da terra. E vamos falar aí, então, foram alguns pilares externos que Deus criou com relação à natureza,
com criação ao próprio sistema solar, com relação a tudo que nós conhecemos e que a ciência nos mostra. Quem já viu foto do espaço? Eu já vi. Quem já viu o planeta Terra naqueles Google Ads? Meus irmãos, eu vou falar a verdade. Você olhando aquilo ali, você tem que entender que nós não somos nada. É fato. Porque o planeta Terra é gigante. É gigante. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele olha lá de cima e fala: Edilson, eu te conheço. Eu não te conheço somente porque eu te vejo, eu te conheço lá dentro porque eu te criei. E assim, quando Ele fala para mim, Ele fala para você: Ele te conhece porque Ele te formou, Ele te criou. Aí nós entramos em Gênesis 2. Falei de alguns pilares externos. Esses pilares externos não estão no domínio do homem, no sentido de criação, porque quem criou foi Deus. Todo esse sistema que Deus criou para que o homem vinha ter vida na terra. Mas o que é pilares internos? Eu falei que os pilares internos é mais ou menos que nas colunas dessa parede. Vocês veem as paredes? Estão vendo? Mas o que está sustentando a parede, vocês estão vendo? Eu sei o que tem. Eu sei que tem ferro, tem concreto, tem umas colunas que segura. São esses os pilares que nós iremos falar, pilares internos. Mas o que é isso, Edilson? Vamos lá. Alguém pode ler para mim Gênesis 2:7, porque eu não estou em condição de ler. Em voz alta, por favor. Gênesis 2:7. Amém. Primeiro pilar interno que Deus formou: a nossa estrutura, o corpo. Sem corpo não teríamos vida. Então Deus, na sua ciência, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A Bíblia fala que Ele pegou o homem e modelou o homem. O que Deus está falando para você nessa noite, para mim? Que nós, como o pastor Tiago falou, não existimos por acaso. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos formou. E por isso temos que dar graças a Deus e motivo de agradecer Ele para todos sempre, que nós tivemos fôlego de vida, irmãos. Sabe por quê? Porque essa é a verdade, que não temos para onde ir a não ser em Deus, que Ele nos criou. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho de uma atriz da Globo. Até publiquei no Facebook, a qual ela fala que ela desafiou Deus porque a medicina desenganou. Ela estava com uma bactéria no rosto, ela achou que era câncer, estava em estado terminal. Os médicos já estavam desligando os aparelhos, ia entubar ela porque ela ia morrer. Mas naquela reportagem ela fala assim, olha, e ela é bem clara ao dizer, irmãos, que ela procurou a solução em tudo. Ela procurou em centros de macumba, de umbanda, de tudo. Ela foi atrás de tudo que esse mundo oferecia para ela. E quando ela ia mais atrás, mais a situação piorava. Ela não conhecia Deus, porque ela foi em várias religiões. Tudo que vocês podem imaginar que tenha nesse mundo, essa mulher frequentou, uma atriz da Globo. Mas aí, num depoimento dela, foi até no programa no Ratinho, ela fala assim, olha, ela se questionando, eu sei que eu vou morrer, amanhã vão vir me entubar. Aí ela pega assim, fala, vira e fala, Deus, se você existe, me tira daqui. Eu não vou contar porque é muito longo, mas o fato foi que Deus mostrou para ela que Ele era Deus. No dia seguinte que ela ia ser entubada, ela estava totalmente curada. Ninguém acreditou naquilo, nem os próprios médicos, porque era câncer, e ela estava em estado terminal. Mas ela saiu, estava totalmente curada, só ficou uma cicatriz. E ela hoje fala e ela prega que Deus existe, Deus é Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa a qual procurou recursos humanos, precisou passar pelo vale da morte para entender que o pilar principal da vida dela era Deus, porque foi Ele que criou ela. Foi assim com Adão. Adão, quando é criado, Deus cria o seu corpo, seu sistema digestivo, todos os seus órgãos. Mas Adão não tinha vida. Adão não tinha vida porque ainda faltavam mais alguns passos para a criação de Adão.
Quando Deus modela Adão, quem já leu a passagem de Ezequiel, do vale de ossos secos, é a mesma cena. A Bíblia fala que os ossos se juntam, e o grande exército se coloca de pé, sem vida. A mesma cena do Adão, o corpo, a estrutura, o primeiro pilar, o corpo, a matéria, isso que nós temos, precisou existir. Mas Adão não tinha vida. E o que o santo Deus de Israel faz, irmãos? A Bíblia em Gênesis fala: e Deus sopra o sopro da vida em Adão, e ele se torna alma vivente. Sabe o que Deus está falando hoje? Você pode estar morto, você pode estar desanimado nessa vida, mas o Senhor dos Exércitos sopra o fôlego de vida para te trazer para a vida novamente. Irmãos, precisamos despertar. Precisamos acordar, irmãos, porque o mundo jaz o maligno, o Senhor está voltando. E Adão recebe o fôlego da vida, e o segundo pilar nasce em Adão, o pilar da presença do Todo-Poderoso. Irmãos, esse é tremendo falar aqui, meus irmãos, tremendo, forte. Porque quando esse pilar surge com ele um outro, o tempo da inocência. Esse pilar, que é o tempo da inocência, para quem conhece um pouco da história judaica, vai descobrir que alguns judeus afirmam, até comentei ontem com os meus alunos, afirma que o homem viveu 14 mil anos no Jardim do Éden, sem conhecer o pecado, que eles consideram como o tempo da inocência. Isso é os judeus que estão falando, não é uma verdade, não estou afirmando isso. Mas o fato é que Adão e Eva viveram um tempo no jardim. E quando o homem recebe o fôlego da vida, que foi o segundo pilar que Deus deu, o que vem com ele, irmãos? O pilar da comunhão, o pilar de ser agradecido a Deus, o pilar de olhar para tudo que Deus criou e ver que é bom, porque foi isso que aconteceu. Mas no meio desse maravilhoso paraíso que Deus pega Adão e Eva e leva ele até o Jardim do Éden e coloca lá, estão inocentes, puros, livres do pecado, livres de tudo o que poderia afastar ele de quem? Do seu Criador, daquele que deu o fôlego da vida, daquele que soprou quando ele estava morto e soprou o fôlego de vida. Até então o homem era inocente. A Bíblia fala, irmãos, eu tento imaginar Gênesis, a cena de Adão, quando a Bíblia fala, na minha Bíblia fala que o Senhor dos Exércitos passeava perante o jardim. Algumas outras palavras vai falar que Deus falava com Adão, e é fato. E a Bíblia fala que dentro desse contexto havia o que? Paz. Adão e Eva se davam muito bem. Adão e Deus se davam muito bem. A relação deles era a relação de pai e filho, a qual o filho contava para o pai e o pai contava para o filho. Isso é fato, é só vocês olharem o texto de Gênesis que fala o seguinte, a conversa e os diálogos que Adão teve com Deus. Deus pega Adão e coloca no jardim e fala: filho, é o seguinte, tudo isso daqui eu fiz para você, meu filho querido. Você pode aproveitar de tudo desse paraíso que eu criei para você, porque eu te amo. Em outras palavras, foi isso que Deus falou. Mas olha, filho, no meio disso tudo, no meio desse paraíso maravilhoso, existe um fruto a qual você não pode tocar, nem chegue perto, porque o dia que tocar e dele comer, certamente morrerás. Tudo bem, pai. E a história foi acontecendo. A Bíblia não fala quanto tempo passou-se da primeira fala de Deus até quando Deus passou novamente falando a Adão, e Adão se escondeu. Mas o fato foi o que aconteceu. Por um descuido do homem e da sua esposa, de Eva, se aproximaram da árvore.
Se aproximaram do fruto proibido, que não era uma maçã, como muitos dizem, é o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Se aproximaram daquele fruto, e ao chegar naquele terreno, naquele território, quem estava lá? O nosso adversário, irmãos. O nosso inimigo. Aquele que se apresenta como bom, mas no fim ele quer o seu mal. Aquele que se apresenta como algo que trará benefício e prazer, mas ele quer te derrubar, quer quebrar os seus pilares que te sustenta. Irmãos, isso é sério que eu estou falando, porque quando Adão e Eva começam a dialogar com a serpente, ali começou a se romper alguns pilares. O primeiro pilar que ali se rompe parou de obedecer a Deus, consequentemente, porque o que Deus disse como ordem principal para Adão e Eva: não se aproxime da árvore. Eles pararam, eles em nenhum momento eles questionaram, mas olha, eles questionaram até lá, mas Deus falou para não comer, mas daí para frente eles não questionaram mais, porque o que aconteceu? Eles começaram a entrar em diálogo com o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é terrível, irmãos. O nosso adversário, ele é terrível. Ele não vai vir como algo ruim. Vou dar alguns exemplos aqui para jovens. Se você é um jovem que está querendo uma namorada da hora, ele vai trazer a melhor para te tirar da presença do Senhor. Isso é sério que eu estou falando, irmãos. Eu sou jovem, quer dizer, eu já passei da fase de jovem, mas sou jovem ainda. Você gosta de sair, gosta daquilo, vai colocar amigos que te tiram da presença do Senhor para levar para esses lugares. Tudo isso para romper aqueles pilares que eu falei de Gênesis, a qual Deus cria no homem, a formação do próprio homem. E assim vai indo, ele vai com propostas tentadoras. Ele nunca vai chegar: eu sou o diabo, vou te derrubar. Não, ele vai vir da coisa mais linda e maravilhosa. Ele vai vir principalmente naquilo que você deseja. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele fala: filho, ouve a minha voz. Ouve, se hoje eu te falo, ouve o que eu te digo. Afasta-te deles. Afaste-te da árvore, afasta de tudo que pode quebrar o seu pilar. Eu estou falando pilares internos, isso referente a nós, homens e mulheres. Mas a mulher, como se diz, cai. Adão, consequentemente, não pensa duas vezes, come do bendito do fruto. E um dos pilares começa a se romper. A Bíblia fala que quando o homem come daquele fruto e a mulher, o que acontece logo em seguida? Primeira consequência: ambos percebem que estão nus. Surge aí no homem conflitos interiores. Até então o homem não tem relato de ter esse tipo de conflito. Eles andavam livremente. Eles andavam no jardim um com o outro sem problema nenhum. Mas quando o homem come, eles percebem que eles estão nus. A consciência do pecado começa a se manifestar. A inocência, o pilar da inocência, a qual foi dada quando Deus sopra, se rompe. E quando esse pilar se rompe, é sério, irmãos, porque o que o texto fala em seguida? E o Senhor dos Exércitos chamou Adão. Anteriormente, Adão falava com Deus por causa da inocência. Depois do pecado, quando Deus chama Adão, o que Adão faz? Senhor, estou aqui. É isso que Adão faz, irmãos? Que Adão faz? Foge para se esconder de Deus. Porque rompeu-se o pilar da inocência. O homem não é mais inocente. Mais para frente o texto vai dizer isso. Deus falando: olha, o homem é como nós, não podemos deixar ele mais aqui, para que ele não estenda a mão e coma da árvore da vida. Então o pilar da inocência, a qual fora dada quando Deus criou o homem, se rompeu. E surgem os conflitos internos. E surgem os dilemas que nós conhecemos como os dilemas que nós temos na vida.
e surge aquela dificuldade de querer obedecer a Deus e não obedecer. O pecado se oferece, a gente pega e faz, como Paulo afirma. E surge várias coisas que nos afastam de Deus. Você quer ver como é fato isso? Pense na coisa que todos mais gostam aqui. Vai acontecer na hora do culto. Não é uma decisão difícil vir para o culto? Para mim pelo menos é. É difícil. Um exemplo, quem gosta de jogo, vai ter um jogão. Estou usando exemplos. Mas hoje tem culto. Não vou não. Ficar aqui assistindo um joguinho. E vice-versa, naquilo que você mais gosta. Então, se obedecer a Deus se torna difícil. Por quê? Perdemos o pilar da inocência. E esse pilar, irmãos, só vai ser restaurado, infelizmente, quando Cristo se manifestar. É impossível nós nessa terra, como o pastor Tiago afirmou ontem, olha, o homem nessa terra é imperfeito, até Cristo que é perfeito se manifestar. Eu vou explicar o porquê. Enquanto Ele não se manifestar como Ele é, nós não seremos perfeitos. O que quer dizer? Pecaremos, sim. Nos machucaremos, sim. Teremos dores e sofrimento nessa terra, sim. Tudo isso que eu estou falando não tinha antes do pecado. Tudo isso é consequência da atitude humana de Adão e Eva, que decidiram se entregar ao pecado. Eles pararam de ouvir a voz de Deus. Agora eu te pergunto, quanto tempo você parou de ouvir a voz de Deus? Quanto tempo Deus tem falado, filho, não faça isso, e você tem feito? Quanto tempo você tem se afastado da presença do Senhor? E aqui eu falo para os crentes e os não crentes, irmãos, sabe por quê? Porque com uma verdade absoluta que eu falei no começo, Deus te ama e Deus te criou e te formou. Não é à toa que você está neste lugar para ouvir que Deus te ama e quer te restaurar. Não interessa a área que está danificada, não interessa o problema, o Deus que criou pode restaurar novamente, porque Ele é o Deus da vida, pela glória e honra do seu no santo nome, irmãos. Então surge os conflitos. Até comentei com meus alunos ontem, o que leva uma pessoa a entrar num jogo, que nessa história do jogo da baleia azul, e tirar a própria vida, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? O que leva um jovem que tem uma vida inteira para frente a entrar numa dessas? Sabe o que leva? Que ele não entendeu que ele nasceu de Deus. Ele não entendeu que a vida dele pertence ao Senhor dos exércitos. Porque nesse mundo realmente não temos esperança. Esse mundo dá falsas esperanças, mas o Senhor fala: eu dou vida e vida eterna eu dou. Ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, eu não esqueço nunca da minha mãe. Minha mãe faleceu, mas ela deixou uma carta, qual não vou falar agora porque o tempo já está bem avançando, legal. Mas a última frase da minha mãe foi o seguinte: Senhor, minha mãe estava doente, minha mãe não tinha forças para ir para a igreja mais, às vezes eu tinha que levar ela passava mais no hospital internado do que em casa. Mas a última palavra em vida do que ela escreveu, acho que foi até a Cid que escreveu a carta para ela, foi o seguinte: Senhor, que me dê forças para não faltar na sua igreja. Irmãos, isso é sério, porque às vezes nós por pouca coisa nos afastamos de Deus. Por pouca coisa esse mundo nos induz a tanta coisa, o inimigo nos coloca na nossa frente, e nós paramos de ouvir o Senhor dos exércitos. Escutamos amigos, escutamos parente, mas não escutamos Deus. Mas Deus está nessa noite falando: filho, eu estou aqui para restaurar novamente. Não interessa o pilar, eu sou o Deus que traz a vida, aquilo que morreu, e o que rompeu, o que quebrou. Se entrega a mim, porque eu sou a vida. Então surgem esses conflitos, homens querendo se matar, e assim vai indo. E qual o outro contexto do texto? Qual o outro conflito que aparece com o homem, irmãos? E Adão se esconde de Deus. Vamos voltar para o Éden. Adão se esconde de Deus. E essa frase é uma que me marca, irmãos.
Por isso que eu gosto tanto desses capítulos, os primeiros capítulos de Gênesis. Quando Adão ouve a voz do Senhor dos Exércitos: Adão, onde tu estás? Adão não precisava falar uma palavra, porque Deus sabia que Adão estava atrás da árvore. Em outras palavras, você não precisa abrir a boca, Deus sabe onde você está. E Adão, dentro de si, com medo de Deus, porque se rompeu a presença do Senhor dos Exércitos dentro de Adão e Eva, e eles foram para trás de uma árvore, achando que ir para trás da árvore solucionaria o problema. Não, irmãos, o seu problema não se resolve com os homens, o seu problema se resolve com o Senhor dos Exércitos, porque Ele te conhece, Ele sabe atrás de que árvore você está ou não está. Os nossos problemas não se resolvem, infelizmente, na esfera humana, porque o humano só faz e trata do que é humano e visível. Como eu disse, dessas paredes eu sei que tem coluna, porque está sustentando. Mas se alguém esqueceu de colocar a coluna, eu também não irei saber. Mas o nosso Deus te conhece por fora e por dentro. Ele conhece você por fora e por dentro. Em outras palavras, o que você faz fora, Ele conhece. O que você sente dentro de você, Ele conhece. Ele sonda o teu coração, Ele te conhece. O salmista Davi fala isso maravilhosamente: como eu irei fugir do Senhor dos Exércitos? Se eu ir às alturas, lá Ele estará. Se eu descer ao Seol, ou às profundezas, ali Ele estará. Não há nada encoberto perante o Senhor. Ele conhece a tua vida, porque Ele te criou e te formou. E Deus começa o diálogo: Adão, quem te mostrou que estava nu? E qual foi a resposta de Adão, irmãos? Senhor, a mulher que tu me deste, Pai, essa coisa boa que Ele falou em Gênesis, né? Ô mulher boa, que tu me deste, deu do fruto e eu inocente comi. Outro pilar que foi rompido quando o pecado entra: a acusação começa entre os homens. Não se assume mais a culpa. Você vai perceber que esse texto para frente ninguém assume a culpa. Quem ficou com a culpa? A serpente. Porque Adão se justifica perante Deus: Senhor, foi a mulher aí, ó, foi Eva. Beleza. Eva, por que você fez isso, Eva? Senhor, a serpente, bichinho terrível, fala mais do que não sei o que. Misericórdia, serpente. Ela ofereceu o fruto, eu comi. De novo, o homem em sua natureza mostra que ele não admite mais a culpa. A culpa é do próximo e nunca dele. Vamos olhar para a nossa realidade hoje, irmãos. Cada um de nós temos uma consciência, cada um de nós somos seres independentes dentro do nosso universo, chamamos de vida. Se é algo que está na minha razão, eu estou certo e os outros errado. Então é mais conveniente para mim não admitir que estou errado e jogar a culpa. É a Leia, é o fulano, é o pastor. Mas nunca falar: eu pequei contra ti, Senhor, tão somente pequei. Essa é a diferença. Por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Davi pecou. Davi era humano. O rei Davi era humano. Mas quando ele comete aquela barbaridade com o marido de Betseba, se casa por causa de uma gravidez indesejável, para esconder o seu pecado, quando o profeta usado por Deus confronta Davi fala assim: olha, o cara que fez isso merece a morte, vamos pegar esse cara e matar agora. Para o profeta. E o profeta usado por Deus fala assim: filho, esse homem é você.
Quando Davi escuta aquilo, irmãos, é a mesma coisa que aconteceu no Éden. Porque a ordem era direta: pecou, tem que morrer. O pecado não traz vida, o pecado traz a morte. Isso as igrejas infelizmente estão deixando de falar, irmãos. Prostituição traz a morte. Tudo que a Bíblia condena traz a morte. Quem traz a vida é Cristo. Hoje estamos tratando da família, beleza, mas os pilares que sustentam a família são os homens e mulheres que nasceram de Deus, que foram criados por Deus. E o inimigo tem destruído isso. Vocês querem um exemplo? Os pais aí, os filhos que assistem, os pais sentem com o filho e vai assistir desenho, vai assistir filme e novela. Vocês vão ver o que eu estou falando. Não ensina outra coisa a não ser prostituição. Não ensina outra coisa a falar que Deus não é necessário na equação da vida humana. Porque você é Deus. Você tem o poder da vida nas tuas mãos. E é mentira. Você e eu estamos vivos nessa noite porque o Senhor dos Exércitos permite. Porque se Ele não permitisse, estaríamos todos mortos neste momento. Porque Ele nos dá a vida. E o pilar dos conflitos interiores continua. E o Senhor pergunta à mulher, e a mulher dá sua resposta. E finalmente chega na serpente. Serpente. Provavelmente a serpente falava, né, irmãos? O que você fez aí, serpente? Que rolo foi esse aí? Coitada da serpente, irmãos. Serpente não teve nem argumento. Simplesmente Deus deu a sentença: olha, maldita você será entre os homens. Você rastejará. Você será maldita entre todos os animais. Ela não teve nem chance de se desculpar. Ela já recebeu a sentença de cara. Começou por ela. Que foi ela que incentivou o pecado. Começou por ela a sentença da morte. Ela recebeu a condenação dela. Aí o que acontece logo em seguida? As consequências vão subindo novamente. Aí Deus olha para Eva: Eva, é o seguinte, filha, você pecou, beleza. Você terá dores. Multiplicarei grandemente as suas dores na hora de dar a luz. Mas olha Deus restaurando o principal pilar. Mas Eva, preste atenção: da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele morrerá, mas ele será colocado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa foi a promessa que foi dada a Eva. E um outro pilar que foi quebrado foi com relação à natureza. Quando Deus sobe para o homem para dar a sentença do homem, fala o seguinte: Adão, seguinte, chefe, chega aqui com o papai, você pecou. Eu não volto atrás das minhas palavras. Com certeza Deus foi bem categórico por causa da sentença. Da terra você comerá, do suor do seu rosto você comerá, e ela te dará trabalho, dará sofrimento. Irmãos, se vocês forem olhar Gênesis no começo, quando Deus cria todas as coisas, o que Deus fala? E viu Deus que tudo era bom. Isso é Deus falando. Quando você vê a sentença do homem, ela é triste. Por quê? Deus fala categoricamente: olha, maldita é a terra por causa de você, Adão. Maldita é a terra por causa de você, por causa da sua desobediência, por causa que você não me escutou. Maldita é a terra, e dela você trabalhará, comerá, sofrerá, e vai voltar para ela como foi tirado dela. Mas depois de traçado todo esse panorama de Gênesis aí no começo, Deus amorosamente, com a promessa feita a Eva, tira os dois da árvore. Faz o que, irmão, para eles? Eles estavam cobertos de roupas feitas de figueira. Roupa de figueira nunca cobriu pecado. Sabe o que é roupa de figueira dentro desse contexto que eu vou aplicar? É o nosso esforço humano para solucionar o problema. Roupa de figueira é mais ou menos assim: olha,
Eu preciso de Deus, mas eu vou lá no fulano, ele vai me ajudar. O Beltrano vai me ajudar. Isso é roupa de figueira. Mas Deus olha para a roupa de figueira, não esconde nudez. A primeiro vento ela vai embora, e o Senhor ali faz roupa de peles, já representando a remissão que o Filho de Deus daríamos a nós nessa noite, já representando que um dia Ele me encontrou no meio da escuridão deste mundo que não há luz, falou: Edilson, eu sou a luz, anda comigo e ser perfeito. Porque a condição de ser perfeito não está no homem, nunca esteve e não estará. A condição de ser perfeito está em Cristo Jesus, que é perfeito. Então Deus, Ele traça todo esse plano maravilhoso para o nosso resgate. Eu nem sei que horas são, acho que posso falar mais. Amém. Então, irmãos, vamos ler um texto em Romanos que diz assim. Alguém lê Romanos 5,19, por favor? Romanos 5,19. Quem achou pode ler em nome de Jesus. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, de muitos serão feitos justos. Olha que texto, irmãos. Qual que foi a sentença da mulher? Olha, da sua semente nascerá um que esmagará a serpente. Em outras palavras, restaurará o pilar principal. Qual era o pilar principal que foi perdido? Da comunhão com Deus. Aquela coisa. Vocês querem ver que interessante? Quem aqui já encontrou Cristo e já foi revestido de poder, vai lembrar, vai entender o que eu estou falando. Quando você tem o primeiro encontro com Cristo, a qual você não quer mais parar e sair da presença dele, sem entender por quê. E Deus, Ele afirma em Romanos que Ele veio para restaurar o que o primeiro Adão falhou. Porque o primeiro Adão não era para pecar, irmãos. O primeiro Adão era para ter vida. O primeiro Adão era para se manter vivo na presença do Senhor. Mas por causa do pecado ele se afasta de Deus tão longe, mas tão longe. E a qual as consequências nós vemos hoje. Hoje nós não podemos sair na rua, porque a violência impera. Sabemos que estamos saindo, não sabemos se voltaremos. Isso é fato. Isso é fato. Então, sempre que o Senhor dos Exércitos falar, irmãos, ouve a sua voz. Ouve a sua voz. Não é isso que o Espírito diz? Quem ouve a minha voz encontrará-me. Ouve, ó Israel, o Senhor dos Exércitos. Ouve. Apocalipse tem várias promessas de igrejas, e todas terminam com a única frase: ao que ouvi, darei. Ao que vencer, darei. Mas ouve, precisa ouvir para vencer. Sabe por que eu estou sendo categórico falando isso, irmãos? Porque às vezes estamos dentro da igreja e não ouvimos mais Deus. Deus fala através da mensagem, através dos louvores, através de tudo que é feito aqui, irmãos. Mas nós não entendemos que é Deus. Ontem eu estava ali com dor na vista. Eu estava olhando os meninos tocar. E no tocar, eu percebi Deus. Sabe por quê? Porque cada toque simboliza a vida que há em Deus, e há em ti, e há em mim. Porque uns estão tocando e emitindo som, outros estão ouvindo porque tem vida. Caso contrário, não estaria ouvindo, caso contrário, não estaria tocando. E tudo isso mostra que Deus existe e Ele está neste lugar. Simples assim. Observe e pratique o que Ele nos ensina. Irmãos, isso é sério, porque tem muitas coisas que Deus nos ensina e nós não fazemos. Deus nos ensina: vai para lá. Ah não, pai, eu gosto do caminho B. Um atalho aqui é rapidão, chega no mesmo ponto. Cuidado com os atalhos. Atalho leva à morte.
Eu nunca nem vi ninguém que pegou atalho, dependendo do terreno, e sobreviveu. Porque pode encontrar uns leõezinhos, dependendo da área, pode encontrar alguns bichos que traz a morte. Irmãos, isso eu estou falando é sério, sabe por quê? Não pegar atalhos. Porque a nossa natureza ela é tendenciosa a pecar. Ela é tendenciosa ao que é fácil e conveniente para nós. Essa semana também eu vi um testemunho da qual lá na Síria, onde o negócio pega lá. Que eu falo que a gente às vezes não é cristão não, lá é crente. Porque lá eles dependem somente de quem? De Deus. Aqui, infelizmente, nós estamos numa situação a qual o país, as igrejas estão acomodadas dentro do que é cristianismo, e não entende que Deus ele é vivo e justo e virá. Diferente de lá, a única dependência de pastores na Síria e naqueles lugares onde a morte é Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa semana alguém talvez viu. Essa semana eu vi uma reportagem a qual acharam um pastor que está sendo procurado nos Estados Unidos. Um grupo lá terrorista achou esse pastor no meio da mata. 3 homens. E eles estavam numa reunião como essa, louvando e cantando a Deus. De repente eles invadiram. 3 homens. E uma mulher grávida e outra aceitando a Jesus. E os terroristas, 3 terroristas invadiram aquele local. E o que acontece, irmãos? Aí o pastor falou: meu Deus, agora eu vou. Todos os irmãos lá, sabe o que os irmãos fizeram, irmãos? Não choraram, se ajuntaram e começaram a louvar o Senhor dos Exércitos. Vocês não imaginam o que aconteceu depois? Não se sabe da onde apareceu um leão e agarrou o primeiro que ia golpear o pastor. Apareceu um leão do nada, agarrou o primeiro e arrastou. Enquanto os outros 2 tentavam livrar, o primeiro que foi agarrado no leão, apareceu mais 2, agarrou os 3, levou e matou. Providência do Senhor dos Exércitos, protegendo a sua igreja. E quando eu falo igreja, é eu e você, porque o Senhor tem enviado leões para nos livrar do mal que nós não percebemos. O Senhor tem nos livrado do mal que nós não vemos. Por isso estamos neste lugar. Por isso temos motivo, irmão,